A ideia aqui é oferecer informações valiosas que você possa aplicar imediatamente para melhorar a sua saúde, se preparar para situações de emergência e viver de forma mais saudável. Aqui vamos discutir como identificar e agir em casos de acidente vascular encefálico, o famoso derrame, parada cardiorrespiratória, engasgos, choque anafilático, entre outros. Além disso, traremos também temas sobre doenças crônicas, alimentação saudável, exercícios físicos, gestão do estresse e muito mais. Com entrevistas de especialistas, dicas práticas e debates sobre hábitos que realmente fazem a diferença. O nosso objetivo é que você se sinta mais preparado e conectado com o seu corpo, com a sua saúde e com o mundo ao seu redor. Se você quer saber mais sobre como cuidar da sua saúde e bem-estar, este é o seu lugar. Vamos juntos aprender a crescer e nos conectar com as habilidades que realmente importam. Hoje o nosso convidado é o Dr. Nogaroli, com mais de 40 anos de formação em medicina e mais de 40 anos atuando na área de urgência e emergência. Seja bem-vindo, Nogaroli. Se apresenta aqui para o pessoal que nos está assistindo. Amigos do podcast Habilidades que Conectam, é um prazer muito grande fazer parte desse projeto de vocês, Malek, Marielle. O meu nome é Márcio Nogaroli, eu trabalho hoje no CIAT, que é um braço do SAMU, e trabalho também no BPMOA, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, que tem as aeronaves que efetuam os resgates e os transportes de vítimas graves em toda a cidade de Curitiba, em toda a região que tem um alcance de aproximadamente 300 quilômetros do aeroporto do Bacaxeri. E também tenho licença para operar na aeronave da Polícia Rodoviária Federal. E para cada tipo de aeronave, a gente precisa ter uma habilitação específica, que é uma exigência da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, é um privilégio. O ambiente de vocês é muito acolhedor, muito bonito. Muito obrigado pela distinção de me convidar. A gente que agradece a sua presença e a gente já quer saber de início, nesses 40 anos que o senhor aí tem de formação em medicina e na área de urgência e emergência, se teve algum caso que te impactou nesses 40 anos, atender criança, adulto, idoso, ou alguma situação específica que você queira dividir aqui com a gente. Gente, quando eu decidi ser médico, eu tinha 13 ou 14 anos e eu queria ser pesquisador de medicamentos para tirar a dor. E daí eu descobri que isso não dava para fazer sendo médico. Aí eu resolvi que queria ser pediatra e descobri bem rápido que pediatria não ia ser uma atividade que me faria tranquilo e feliz, porque eu tenho realmente muita dificuldade no atendimento de emergência com crianças. Eu tive muitas ocorrências, nossa, às vezes a gente está passeando pela cidade, quando a gente está de serviço no CIAT, nós trabalhamos numa picape e eu fico pensando, poxa, aqui eu já atendi um motociclista aqui, eu já fiz um parto ali. Uma coisa que me impactou muito foi há cerca de uns 2 ou 3 meses atrás, vindo de Almirante Tamandaré para Curitiba, haviam 2 caminhões, nós fomos acionados em apoio ao CIAT. Eu estava de serviço no Falcão 8, que é o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BPMOA, e nós fomos acionados para dar apoio à unidade do CIAT, a unidade terrestre, porque as 2 vítimas, a única vítima que estava dentro do caminhão, estava muito, muito encarcerada. O nosso deslocamento do aeroporto do Bacaxeri até o ponto, até a cidade de Almirante, dá mais ou menos 3 ou 4 minutos. É muito rápido. Às vezes a gente demora mais para taxiar do nosso hangar e ficar pronto à disposição da torre para decolar. A gente demora mais tempo para fazer isso, para inicializar a aeronave, do que para chegar no ponto mesmo. Nós temos uma estimativa de tempo de 3, 4 minutos. Pinhais, 3 minutos. Fazenda Rio Grande, 8, 10 minutos. É muito rápido. A aeronave voa mais ou menos 120 nós, o que dá mais ou menos uns 220 km por hora. É muito rápida. E às vezes a gente consegue chegar rápido, mas tem dificuldade para pousar, porque as pessoas ficam curiosas e se aproximam da aeronave. Enfim, nós fomos acionados. Esses 2 caminhoneiros, o caminhão da frente e o caminhão de trás, estavam vindo em direção a Curitiba carregados de asfalto para utilizar na própria obra que está sendo feita naquela ligação entre Campo Magro, Almirante Tamandaré. É uma reforma que está acontecendo ali. É uma área complexa, mas eles já estavam na pista dupla e tinham acabado de passar um entroncamento
e o caminhão da frente foi obrigado a frear e o caminhão de trás com aquela carga, imagino assim, 8 metros cúbicos de asfalto, deve estar pesando umas 10 toneladas. Eu confesso a vocês que quando eu cheguei no local, a viatura do SEAT, a 1133, que é o carro médico, já estava lá e a vítima estava encarcerada, muito presa. Enfim, nós levamos 2h30 mantendo a vítima estável, enquanto o Corpo de Bombeiros cortava a carroceria. Eu confesso a vocês, eu nunca imaginei que uma caçamba de caminhão fosse tão espessa. Eu digo a vocês, eu sou formado há 40 anos, vou fazer 40 anos dia 22 de dezembro, mas estou dentro do quartel do Corpo de Bombeiros há 44 anos, porque eu era voluntário. Havia um projeto, antes do SEAT existir, da gente criar o que hoje é o SEAT, e eu estou há 44 anos trabalhando com aqueles caras, e esses homens são muito habilidosos. O pessoal do Corpo de Bombeiros é um pessoal absurdamente habilitado e hábil. Eles conseguem manipular as ferramentas de corte como poucas pessoas. E eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, para desencarcerar uma pessoa, você precisa de tesouras, serras e alargadores. São compressores hidráulicos, braços que se expandem, e tudo isso para ser preso na cabine de um veículo, de um caminhão, é difícil, porque tudo escorrega. Eles têm uma habilidade, uma quantidade muito grande de materiais. Mas, de fato, a espessura daquela tampa da caçamba do caminhão que estava aprisionando a vítima, sim, era muito grande. E nós ficamos 2h30 e chegamos a cogitar a possibilidade do motorista perder uma das pernas. E a perna que estava presa era exatamente a perna direita. E eu conversando com a minha colega, a doutora Monique, o que a gente vai fazer? Porque esse homem é um motorista de caminhão, ele não pode perder a perna direita. Então, a gente vai ficar aqui até ele ser livrado. E, gente, pararam as duas pistas da rodovia, tinha muita gente observando. Por mais que a gente tente proteger a integridade da vítima, tem muita gente olhando, e a sensação de conseguir tirar aquele homem de dentro do caminhão e saber que ele vai ficar com a perna é uma sensação muito reconfortante, e a gente paga qualquer preço para conseguir isso. Foi uma coisa que me marcou bastante. Com certeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Nogaroli no SAMU há alguns anos atrás. Em 2012, eu fui condutor socorrista. Tive o prazer aí de dirigir uma ambulância pro Dr. Nogaroli. Para mim. A gente sempre é comando do médico. E posteriormente eu fiz faculdade de enfermagem, né? Hoje eu sou enfermeiro especialista em urgência e emergência, e trabalho nas Forças Armadas, na Força Aérea, na aeronáutica. E quando eu pensei no podcast em falar sobre situações de urgência e emergência, o seu nome foi o primeiro que veio na minha cabeça, e eu tinha certeza que o senhor ia agregar bastante, trazendo vários assuntos, várias situações que o senhor aí se deparou nesses longos anos de caminhada, e é bem interessante. Qual que é a importância, doutor Nogaroli, de um atendimento rápido? Vamos pensar assim. A gente tem os telefones, né, do SAMU, do SEAT, né, do Corpo de Bombeiros aqui, né, no nosso estado do Paraná. Mas qual a importância que a pessoa saiba fazer o básico de primeiros socorros? Porque, beleza, você acionou, né, o serviço de emergência, tem um tempo que, né, a ambulância vai deslocar, tem o tempo de acionamento, vai ligar para o número, o médico regulador, inclusive o senhor é regulador também, né? Isso. Recebe as ligações, até fazer essa triagem, liguei para o 92 ou 193, por Corpo de Bombeiros ou SAMU. Um atendente vai pegar o endereço e a situação. Posteriormente passa para o médico, certo? Sim. Aí o médico vai regular e vai ver que tipo de ambulância vai mandar. Se é uma de suporte avançado, que tem um médico, ou se é uma de suporte básico, que é sem o médico, correto? Correto. Então tem um tempo até chegar no local. É importante que as pessoas saibam agir com primeiros socorros até a chegada da ambulância, até a chegada do suporte médico no local. Qual que é a importância? O que o senhor tem para dizer para a gente sobre isso? Eu tenho uma opinião que oscila entre o que a teoria recomenda e o que a prática demonstra. Então, deixa eu me colocar na posição de uma pessoa leiga que está na rua. A coisa mais importante que um indivíduo precisa é oxigênio. Então,
a primeira coisa que nós temos que pensar é em garantir que ele consiga respirar. Nós, tecnicamente, chamamos isso de manter a via aérea aberta. As pessoas têm muito receio de tocar no acidentado. E até recebem instruções a esse respeito todas as vezes que retiram a sua carteira de habilitação. Sim. E nós temos informações de estudos estrangeiros, o número de lesões causadas pela abertura das vias aéreas em condições em que o indivíduo está com uma lesão cervical é de 1 em 1000. Então, 99,9% das pessoas não estão com a via aérea obstruída e precisa se manter desse modo porque ela tem uma lesão cervical. O raciocínio é muito simples. Se eu não intervir, essa pessoa vai morrer por falta de ar. E então, a primeira coisa é garantir que a via aérea esteja aberta. Se há um sangramento, a passagem de ar, de ar, né, pela da boca atmosfera ali, né? do meio ambiente para o interior dos pulmões. Algumas vezes as pessoas vão se deparar com sangramento na cavidade oral. Então, você não precisa ter uma luva cirúrgica, você pode ter duas sacolas de supermercado e isso garante que você não entre em contato com o sangue da vítima. Que é a nossa segurança em primeiro lugar, né? Eu também não posso me colocar numa situação de risco para ajudar alguém. Primeiramente, eu tenho que saber se eu estou seguro, se eu posso ajudar aquela pessoa e só aí ajudar. As nossas regras de segurança que são batidas diariamente, eu posso garantir ao nosso público que todo santo dia em que eu estou de plantão no serviço aéreo ou no serviço terrestre, a primeira coisa que se fala é garanta uma cena segura. É lógico que as pessoas, o cidadão comum, né, ele não tem uma preparação psicológica para se deparar com esse acidente. A gente precisa entender que quando você se depara com um acidente, nós temos duas pessoas envolvidas, aquele que vai atender e aquele que está ferido. Sim. E essas duas pessoas certamente estão passando provavelmente pelo pior dia das suas vidas. Sim. Então, exatamente, é absolutamente importante que as pessoas compreendam que é preciso que não haja mais acidentes. Exatamente. Eu já tive fraturas nos pés 2 ou 3 vezes porque os veículos que ainda estão passando, curiosos com o que está se passando, se aproximam tanto que atropelam a gente e passam por cima dos pés, ainda que você esteja atento. E isso acaba piorando a situação, né? A pessoa ainda curiosa vai lá para ver, não vai ajudar e vai ficar olhando e ainda acaba sofrendo um acidente. E se a pessoa quiser ajudar, simplesmente ela pode ligar para o serviço de emergência, já vai estar fazendo uma grande coisa. E no caso de acidentes, sinalizar uma via, por exemplo, né? Sinaliza a via para que não aconteça outros acidentes. A gente costuma dizer muito importante. Certifique-se de que a via aérea está aberta, né? Certifique-se de que a pessoa está respirando. Peça ajuda. É difícil porque as pessoas não compreendem. Alguém tem que assumir o comando. Então, quando você assume o controle da via aérea, você pede que alguém ligue para o Corpo de Bombeiros. Liga 193 e dá o endereço exato. Importantíssimo isso, né? Manter a calma. Quem for ligar, manter a calma para passar, né, as informações do local o mais correto possível, que vai determinar o tempo de chegada do serviço de emergência também, né? Exatamente. Existem 2 números para onde você deve ligar. É 192, que é o SAMU, e 193, que é o Corpo de Bombeiros. A gente costuma dizer mais ou menos assim para facilitar a compreensão das pessoas. Se existem ossos ou sangue, ligue 193. Se você percebe que as pessoas estão com fraturas, ou seja, se há um trauma, você vai ter um atendimento possivelmente mais rápido, com 193, porque essa é a especialidade do Corpo de Bombeiros. Sim. E se você tem uma situação clínica, como alguém que estava caminhando na rua e desmaiou, você vai ter uma assistência de muito melhor qualidade, ligando 192. Para o que o leigo deve fazer. Então, a primeira coisa que você faz é saber se a pessoa está respirando. E é muito fácil de você saber se ela está respirando, porque se ela está falando, ela está respirando. Exatamente. Agora, se ela não está falando, você precisa se preocupar, se aproximar e perceber se existe um ruído respiratório. Enquanto isso, alguém já está sinalizando a via, alguém já ligou 192 ou 193, e aí você vai partir para a segunda coisa, que é
parar o sangramento que esteja ocorrendo. Nesse ponto, existem duas questões. Existe um sangramento que é absurdamente grave, que é o sangramento em jato, como se fosse uma mangueira de jardim que jorra. Ele pulsa como o coração. E existe aquele em que, me perdoem a expressão, mas é a expressão que a gente usa, onde o sangue ele escorrega, ele baba pelo ferimento. Esse você consegue, como o outro, com pressão sobre o local. Eu tenho uma forma de agir e de pensar na emergência, e ela é muito drástica, mas o acidente não é nada suave. O acidente é drástico. Exatamente. Então, o pensamento é sempre o seguinte: se eu fizer isso, eu vou aumentar as chances de morte do paciente? Sim. E se eu não fizer, certamente ele vai morrer. Então faço o que precisa. Ou não, eu já tenho. A não sobrevivência eu já tenho. Exatamente. Mas seguindo sempre aquele conceito da minha segurança. Eu só vou fazer se eu estiver seguro do que eu estou fazendo e o local estiver seguro. Me proporcione segurança para que eu haja. Então tem isso também, né? E imagine que uma artéria sangrando vai diminuir em muito tempo de vida desse paciente. Com certeza. É por isso que a gente diz: primeiro, garanta a sua segurança. Segundo, tenha convicção de que o paciente está respirando. E terceiro, pare o sangramento. É basicamente isso que o nosso cidadão precisa saber. Exatamente. Eu tenho comigo 3 frases que simplificam bem o que é você prestar um atendimento seguro. Que é a primeira, é precocidade no atendimento. Ou seja, quanto mais rápido eu prestar assistência, né, a pessoa que sofreu um acidente ou um AVC, né, o derrame, né, popularmente conhecido, ele vai conseguir diminuir a chance de sequela e salvar a vida daquela pessoa. Então o tempo é determinante. Mas a precocidade no atendimento não pode ser confundida também com o desespero, né? Fazer de qualquer coisa, de qualquer jeito. E a outra coisa é não piorar as coisas. Não piorar as coisas tanto pra vítima ali, quanto para você, né? E o terceiro fator é o transporte adequado, né? Se eu tô numa situação de uma parada cardiorrespiratória, eu não posso colocar ela no meu carro e sair correndo. Eu preciso iniciar ali as manobras de RCP imediatamente e chamar ajuda. Isso que vai determinar se essa pessoa vai sobreviver ou não. O senhor trabalhou também no SAMU, não só no aéreo, mas no terrestre também, atendendo condições clínicas, né? Como AVC, derrame popularmente conhecido. Sim. Infarto, né, hemorragia digestiva, que entra no protocolo, insuficiência respiratória, entre outras. O que você tem para falar para a gente sobre parada cardiorrespiratória? Qual que é a importância que eu inicie a manobra de RCP o mais rápido possível? Qual que é o objetivo da manobra também? E por que ela é tão importante assim para que você dê uma chance para essa pessoa, para que o coração volte a bater? Veja, vamos pensar no nosso público leigo. Existem 2 tipos de parada cardíaca para nós que estamos recebendo. Deixa eu explicar para você. Você presenciou alguém e descobre que ele está em parada cardíaca. Você vai pedir para que alguém ligue e depois a gente volta para a manobra que a pessoa vai fazer. Sim, sim. Eu preciso que ele me diga, eu vi ele parar. Ou seja, ele estava caminhando, caiu e quando eu fui verificar, ele não tinha pulso e não respirava. E como que essa pessoa verifica isso? Como que eu vou saber se a pessoa está em parada cardiorrespiratória, que o coração não está batendo? Como é que eu vou identificar isso? Precisa saber verificar os pulsos e precisa saber verificar se ela está respirando. Então, eu lamento muito, mas todo esse ensinamento, todo esse aprendizado no nosso país precisava acontecer no jardim de infância. Eu concordo plenamente. Eu vejo, eu presencio situações assim muito preocupantes, porque de um modo geral as pessoas não sabem aonde verificar se está havendo batimento cardíaco do seu pai. Isso é grave. Muito grave. Ninguém foi ensinado e eu vejo que isso é um ponto a ser corrigido. Quem sou eu para sugerir alguma coisa? Mas eu acho que as pessoas precisam. E se você que está nos assistindo se interessar, procure. Você tem uma fonte de informações agora
não habilidades que conectam, mas você também tem na palma da sua mão um aparelho que te dá acesso a todos. Exatamente. Tenha curiosidade de descobrir como eu sei se um coração está batendo. Se o ambiente permite, você pode encostar o ouvido no peito. Se não, você pode sentir a frequência do coração na jugular, na carótida interna. Enfim, você vai palpar o pescoço. Eu estou tentando poupar o nosso ouvinte de palavras técnicas. Sim. E a respiração, você aproxima a sua orelha da boca do paciente. Lembrando sempre que a sua segurança vem primeiro. Nós já temos alguém com problemas. A diferença, então, se eu encontrei alguém em parada e não sei dizer há quanto tempo ele está parado, isso faz muita diferença. Não vai fazer diferença no tipo de atendimento que o SEAT ou o SAMU vai efetuar, de forma nenhuma. Nós vamos nos deslocar da mesma maneira. Mas saber se ele acabou de parar ou se ele foi encontrado parado vai fazer muita diferença no que o médico vai agir, como ele vai agir depois. Porque uma das partes do atendimento para a parada cardiorrespiratória é tentar encontrar a causa da parada. Pode ser várias causas, Nossa. né? Até desde um engasgo, né? A pessoa pode ter se engasgado, até um AVE, né? Um AVC, Sim. até enfim, uma crise convulsiva. Ele pode parar por várias razões. O engasgo é uma coisa que eu acho que a gente tinha que ter alguém, ou nós poderíamos fazer isso, para ensinar as pessoas. O primeiro sinal de engasgo é que a pessoa faz assim, ela coloca a mão no pescoço e as pessoas não sabem o que fazer. Existe uma manobra, eu sei que você não vai guardar o nome, mas se você escrever Heimlich, é uma manobra em que você abraça o indivíduo por trás, se é um adulto, e comprime de baixo para cima o abdômen contra o tórax, e normalmente o ar residual que existe dentro dos pulmões tira esse alimento. Ele vai expulsar o alimento. O sentido é expulsar esse objeto. Para o nosso espectador compreender, nós temos 2 tubos. Um leva ar para os pulmões, um leva alimento para o estômago. Então nós temos a traqueia e o esôfago. O problema é quando o alimento vai para o caminho errado. Exato. Nós temos uma válvula que impede isso. O problema é que em pessoas idosas, a inervação, os nervos começam a ficar deficientes. Os reflexos automáticos começam a ficar mais críticos. E em dado momento, essa válvula que deveria tampar a entrada da via respiratória, ela falha. E então, você ofereceu ao seu avô ou à sua avó uma carne com um pedaço muito grande, ela já tem uma dificuldade para mastigar, ela está com fome, ela está desidratada, ela vai ter pressa em engolir e vai acabar indo pelo caminho errado. Se você se você presenciar esse engasgo e fizer essa manobra, você abraça a pessoa por trás e sem dó e nem piedade comprime o abdômen, a região do abdômen contra o tórax. Mas vai machucar. Meu querido, se você não fizer rápido e direito, não precisa mais, tá? Não, exatamente, essa pessoa vai a óbito e não tem o que fazer. É o que eu sempre digo. Eu tenho 2 opções. Ou eu perco um paciente tentando, ou eu perco o paciente tentando, ou eu fico olhando com medo de machucá-lo. E tendo a certeza que vai perder essa pessoa. Ela vai morrer, não tem o que fazer. A morte eu já tenho. Exatamente. O que eu fizer para ajudar, obviamente, tentando fazer na maneira mais correta possível, eu vou estar ajudando sim. E como que eu faço se eu estiver em casa sozinho? Use as costas de uma cadeira. E apoie, né, a mão aqui, né, fechado, ou travesseiro, rápido. E faça a manobra. Porque daqui 2 minutos você vai desfalecer. Eu atuei mais de 10 anos, 12 anos no total, mais de 10 anos no SAMU. E eu tive a oportunidade de chegar em restaurante, onde a pessoa foi a óbito, engasgada. Nós chegamos com a viatura ali 10 minutos depois, no máximo 10 minutos depois, então foi rápido, mas infelizmente a gente não conseguiu reverter essa parada. O que acontece? A idosa estava comendo carne, frango, dentro
dentro do restaurante, enfim, engasgou com frango. E ninguém fez a manobra. E geralmente, isso aconteceu o quê? Uns 6, 7 anos atrás, faz muito tempo. Eu acredito que ninguém ali teve a capacidade ou sabia dessa manobra, que hoje que é mais discutida, e ela foi a óbito. O que acontece? Ela engasgou, teve a parada respiratória, né? Posteriormente, ela teve a parada cardíaca. Fomos acionados, chegamos no local, o médico que estava junto, eu não lembro quem que era o médico, ele conseguiu pinçar com uma pinça, né, que a gente traz na bolsa ali do resgate, que a gente tem dentro da ambulância, pinçou, era um pedaço de frango. E saiu facilmente, ele pinçou, tirou o frango, mas infelizmente veio a óbito. A gente fez todo o processo ali de reanimação, ficamos ali bastante tempo, aliás, né, fazendo ali a reanimação, compressão cardíaca, mas infelizmente foi a óbito. Aí a gente bate naquela tecla, né, a gente teve um óbito por um frango. Será que uma manobra, será que se a gente, né, não for ir atrás, como o senhor falou, a gente tem o celular na mão, né? Por que eu não aprendo isso e salvo uma vida? Eu já peguei situações também no SAMU de bebês, uma vez, dia 1º de janeiro de 2016, lembro até hoje. Primeiro dia do ano, fomos acionados ali na Tílio Bório, tava na Bravo 9, eu tava de Bravo ainda. Suporte básico de vida, né, a gente chama, que é um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Como a gente estava próximo, até o médico chegar, a gente foi na frente, né, a ambulância vai na frente. Chegamos lá, uma menininha de 6 meses, engasgou com leite, mas infelizmente ela foi a óbito. A gente fez a manobra de desengasgo em bebê, né, que é um pouquinho diferente da de adulto, mas infelizmente a criança foi a óbito. Então aí a gente vê o quanto importante, igual o senhor falou no início também, desde o jardim de infância a gente aprender um pouco sobre primeiros socorros. Porque depois quando acontece, aí você pensa, né? Pô, deveria ter aprendido primeiros socorros, mas aí já é tarde, aí não tem o que fazer. E chega assim 3 ou 4 vezes por semana uma criança engasgada. Um bebê recém-nascido engasgado. Por quê? A grande maioria ocorre porque a mãezinha não foi instruída que quando o bebê está mamando, ela cola a boca do bebê no seio, o narizinho minúsculo encosta e a criança começa a respirar pela boca e a mamar pela boca. A mãe também continua não orientada corretamente e essa criança engoliu um monte de ar durante a amamentação. Em dado momento, a mãe acredita que o bebê já arrotou. Mãe, não arrotou não, tá? Coloca de volta no ombro, coloca a barriguinha dele aqui e fica batendo, porque a quantidade de pessoas que passam por esse momento dramático é muito grande. E eu quase morro de vergonha porque eu me levanto da minha cadeira e procuro um canto porque eu vou falar alto. Deita o bebê sobre o braço, apoia o queixo, enfim. Toda a técnica que a gente tem que passar por telefone. E daí eu digo, eu quero escutar você bater nas costas. Eu quero ouvir o ruído da sua mão nas costas do bebê. E nós só vamos parar com isso quando o bebê chorar. E eu confesso a vocês, eu tenho... Vou fazer 40 anos de formado. Todas as vezes em que eu ouço um bebê chorar, estando ao telefone, eu me emociono porque, sabe, se aquela única vez, se eu tivesse passado toda a vida para que aquele bebê voltasse, tinha valido a pena, né? Com certeza. Então... Marielle, tem aquele dado de engasgo que você viu, da quantidade de engasgo que acontece no Brasil por ano. Qual que é a média? Eu não lembro. Na verdade, chega a ser cerca de 2.000 por ano, com 200 a 300 óbitos, né? Sim. Então são 200 a 300 vidas num ano perdidas por engasgo. Eu acho Adulto, criança. Né, se você pegar no YouTube aí, pega o celular, dá uma pesquisada, vê várias pessoas salvando bebês, principalmente militares, né? Sim. Fazendo uma manobra simples e salvando bebês. Você quer uma coisa simples. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, como é que eu faço? Meu bebê vai nascer, eu tenho medo que isso aconteça, meu bebê já nasceu, eu quero prevenir minha criança de 4 anos que vá se engasgar com um pedaço de chocolate. Manobra do engasgo. Procure no YouTube. Pesquisa lá no YouTube. Pesquise. Faz em boneca, né? Pega uma boneca do filho, da filha, enfim, e pratique. Eu acho que é muito importante. Lembre sempre, faça tudo que for possível com a força que for necessária. Não tenha medo, porque o sofrimento é temporário. Exatamente. Mas a incapacidade é para sempre. Perder um bebê
porque eu tive pena de bater, é irreparável e famílias são destruídas por Claro isso. que a prevenção é também a questão, né? Sim, né? Como, por exemplo, alimentos, né? Os alimentos cortados. Criança ali, tá a Mariana começando pode falar um pouquinho introdução mais alimentar, sobre né? isso. Acompanhar, não deixar a criança comer sozinha, cuidar com brinquedo de peça pequena, né? Sim. Às vezes tem aqueles Legos, né? Tem idade para aquilo, né? A criança ela vai ter a tendência de colocar na boca até um certo período da idade de vida Mas dela, hoje, né? hoje a gente entra naquela, né? Por mais que a criança seja pequena e aquele brinquedo não seja pra ela, ela acaba ganhando dos pais no grito. Eu quero. Aí o pai e a mãe vai e compra. E aí quando acontece a questão Deixa de se lado a engasgar, segurança, né? Veja lá a idade, mas deixa de lado a segurança. E engraçado que eu vejo isso, sabe, onde? No trânsito. E eu sou meio chato. Se eu tô no trânsito e eu olho pro lado e vejo uma criança fora da cadeirinha, no colo do pai na frente, eu pego e falo. Porque quando eu trabalhava no SAMU, eu já falava. Eu encostava do lado assim, olhava, né? Olhava pro lado, a criança no colo do pai ou da mãe, no colo na frente, ou atrás, sem cinto, sem cadeirinha, sem nada. Eu falava, o pessoal até me xingava. Mas aí eu falo, né? Eu pergunto pra você, se eu não falo ali pra tentar conscientizar aquela pessoa que a cadeirinha é importante, que o cinto é importante, que a criança tem que ser atrás, e acontece algo, seria muito pior. Então eu prefiro falar, nem que a pessoa me xingue mesmo. Quando eu tava de ambulância, as pessoas ainda respeitavam mais. Sim. Porque na cidade de ambulância no meio, ali né, do lado, as pessoas acabam respeitando mais. Agora, quando eu tô no trânsito e falo, o pessoal me olha com cara feia, né? Fazem uns gestos assim, e eu sigo minha vida. Mas eu fiz minha parte, eu tentei. Porque também eu já peguei situações onde a criança estava no colo da mãe, na BR, indo aqui pra Fazenda Rio Grande, aqui na Mandirituba, bem próximo ao pedágio. Uma colisão frontal, a criança estava no colo da mãe no banco de trás, tudo bem, mas estava no colo da mãe, não estava na cadeirinha, ela foi esmagada contra o banco. Sim. Foi esmagada contra o banco, a gente chegou para atender, a criança não foi a óbito, graças a Deus, mas foi inconsciente e entubada para o hospital, em estado grave. Que é pior. Que é muito pior. Então, assim, e inclusive o pai e o avô dessa criança que estavam na frente foram a óbito no local. Não teve o que fazer. E a mãe esmagou o corpo dela no banco, e a criança no meio. Para você que acha que vai só ter a panificadora, então não precisa colocar o cinto. Não precisa colocar a criança na cadeirinha, não precisa colocar o cinto. precisa. É na mesma quadra. 98,5% dos acidentes com vítima ocorre a menos de 5 minutos da chegada ou da saída. Olha a importância, né, e desse dado. A minha viagem vai durar menos de 5 minutos. Exatamente, você está todinho o seu tempo envolvido na possibilidade de ter 98,5% de chance de acontecer ser algo. A vítima de um acidente e você está sem cinto. Eu sou péssimo em matemática, entre outras coisas, mas imagine-se preso com as mãos e as pernas, pendurado, em cima da soleira de uma porta. Aí imagine que você vai ser largado e vai se chocar contra o solo. Sabe mais ou menos qual a velocidade com a qual você vai chegar no chão? Algo em torno de 10 a 20 km por hora. Eu disse 10 a 15, 10 a 20 km por hora. E você acha que a sua coluna cervical vai suportar o impacto do seu peso contra o solo? Eu disse 2 metros. Eu disse 15 km por hora. Você não anda a 15 km por hora nem dentro do shopping. Então, não há desculpa para você não usar. E não há desculpa para você não colocar a cadeirinha. Doutor Lugaroli, mas veja bem, meu filho não gosta da cadeirinha. Ele tá chorando, ele não quer a cadeirinha. E eu, como sou uma boa mãe, eu não quero ver meu, né, bom mãe, bom pai também. Não quero Senhores, que ele chore. Eu não quero que meu filho chore. Simples. E é rapidinho. A regra é simples. O que o senhor pode dizer para esses pais e para essas mães que cedem ao choro, à manha do seu filho para não ir na cadeirinha? Papai, mamãe, pare de dar leite com pera pro seu bebê e compreenda que criança, velho e doente não se manda. Se você não consegue conter ele na cadeirinha, envolva ele com silver tape. Amarre a criança. Nós estamos falando sobre você perder o seu filho, perder a sua criança e acabar com a sua vida, acabar com o seu casamento, porque nenhuma situação supera a uma situação dessas. Exatamente. Não existe motivo para você não prender o seu filho. O seu filho não tem vontade.
O seu filho não manda. O seu avô a segurança não dele manda. que está em jogo. Eu sei que o que eu estou dizendo é grosseiro. Eu peço desculpas à nossa audiência, mas a expressão é muito simples. Exatamente. Criança, velho e gente doente não tem condição de se mandar, não conhece o risco. E me desculpe, mas deixe de ser um pai condescendente, deixe de ser frouxo. Coloque seu filho em segurança. É o mínimo que se espera de É pai. o mínimo. E a gente fala do trânsito, né, da cadeirinha, mas também existe a segurança dentro de casa, né? Como tela nas janelas, conectores, né? Aqueles protetores de tomada. Eu acho que envolve tudo. Se a gente previne, principalmente em emergências pediátricas, a prevenção é o primeiro elo, né, Dr. Nagaroli? O senhor pode confirmar? A prevenção é o primeiro elo. Ou seja, se eu quebro esse elo, se eu não deixo minha criança na cadeirinha, se eu não coloco a tela no meu apartamento, na minha sacada, se eu não protejo meus interruptores ali, né, minhas tomadas, eu não estou prevenindo. Ou seja, eu estou abrindo espaço para uma emergência acontecer. Com o ente da minha família, com o meu filho. Como o doutor falou, a criança ela não tem conhecimento de risco. Não. Ela tem curiosidade. Se a janela tá aberta, se a tomada tá aberta, ela vai pôr o dedo. Se ela vê uma peça pequena, ela vai pôr dentro da boca. Então a responsabilidade de zelar, né, pela segurança da criança é dos pais. É do adulto, claro. É que... A propósito, a responsabilidade de cuidar é do pai e a responsabilidade jurídica que pode advir disso também. O senhor vai responder por isso, senhor. Exatamente. Senhor... E são duas situações. Ele vai ter uma perda, né, na família dele, no seu filho. Irreparável. Irreparável. E ainda vai responder, né, por esse como é que eu posso dizer? Por essa ausência de proteção. Sim, é lógico que no momento em que o meritíssimo juiz perceber, ele vai descobrir que ele já teve todas as penas possíveis, mas ele vai responder por isso. E ainda que ele não seja culpado, colocado perante a lei como alguém que deve, ele vai ter que apresentar, prestar contas dos atos. E eu sou sincero para vocês, como a gente atende muito acidente, todas as vezes que eu vislumbro uma situação em que o pai, por estar embriagado ou por qualquer motivo, aconteceu outro dia na Winston Churchill, eu estava no SEAT médico e o indivíduo resolveu fazer uma curva, uma conversão em U. Ele estava vindo do Xaxim para o centro da cidade e resolveu voltar para o Xaxim, cortando a via expressa, e tinha uma viatura policial indo atender um assalto e o cara não deu bola, com o vidro fechado, tocando a música daquela moça que canta música para criança, e ele não escutou, não viu, não olhou, e a criança foi arremessada pelo para-brisas traseiro do carro. Olha só. Porque ela estava na cadeirinha, mas só que ela estava solta. Adianta a cadeirinha se a criança está solta também não. Eu não sei se não é pior. Então, exatamente. A segurança dos seus não tem preço. Exatamente. E o indivíduo está... a criança, graças a Deus, foi levada para o pronto-socorro do Hospital do Trabalhador, estava ali pertinho, mas com traumatismo de crânio, você imagina. E a gente não sabe como que vai ser a vida dessa criança depois disso, né? Quando a gente tem um trauma de crânio, um trauma grave, a gente pode ficar com sequelas motoras, né? Mentais também, né? Sim. Ou seja, a gente pode ficar sem perder movimentos, perder fala, enfim, ficar surdo também, entre outras coisas, né? Toda a vida da criança, né? Sai viva, mas talvez... O Criador foi muito generoso quando desenhou o corpo humano, especialmente das crianças, e eu acho que os anjos da guarda têm uma tarefa especial. Sim. Eles cuidam muito, os nossos pequenos pacientes são muito protegidos. Parece que, acreditem nesse velho médico, as ocorrências com crianças, elas são sempre muito graves, e a evolução muitas vezes é muito melhor do que a gente imagina, vendo aquela tragédia em que a criança estava. E a recuperação da criança, né, ela é muito mais fácil. Ele é novinho. Sim. E, por outro lado... É um corpo em desenvolvimento, né? Ele tudo pertinho, uma coisa da outra, tá, pai? Quando dói o ouvido, dói o nariz, dói a garganta. Sim, é tudo coladinho. Sim.
É muito mais fácil cuidar. Esse é um tema que eu gosto, sabe? Falar sobre a prevenção, principalmente com criança. É um tema bem legal. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre isso. Que é importante mesmo, né? Cuidem, previnam, porque se acontecer, não tem mais o que fazer. Na minha casa sempre tinha uma... eu já tive algumas residências, mas a gente sempre criava uma condição em que, para entrar na área da cozinha, ali onde fica o fogão, tinha uma espécie de uma passagem estreita, né? Entre um balcão e a parede. A criança não passa dali, porque 72% dos acidentes domésticos com crianças, ou seja, de cada 10, 7 acontecem dentro da cozinha. Dentro da cozinha. Com panela, né, quente. Eu já tive o desprazer de atender crianças que morreram afogadas em meio balde d'água. Então, ela não tem peso suficiente. São nos pequenos detalhes ali que a gente tem que ficar atento. É um baldinho de água, mas eu tenho uma criança de 2 aninhos ali que tá gatinhando, que tá começando a andar. É o suficiente. Eu insisto no fator educação. Educação. Nós temos... Olha, eu não sei há quanto tempo nós estamos conversando, mas a cada 15 minutos do seu relógio, nós perdemos um brasileiro por acidentes de trânsito. Você vai achar engraçado o que eu vou dizer, porque eu já falei isso muitas vezes. Nós temos aproximadamente 4 brasileiros por hora, portanto, 96 por dia. São 36 mil, e esse número está nas estatísticas do Conselho Nacional de Trânsito. É algo entre 36 e 40 mil brasileiros que morrem todos os anos em acidentes de trânsito. É um número muito grande. A gente imagina um estádio de futebol aí, né, com capacidade de 40 mil pessoas, cheio Sim. de pessoas morrendo em acidente de trânsito. É muita coisa. Só para você ter uma ideia, o número de soldados americanos que morreram durante 10 anos de guerra no Vietnã foi de 40 mil. Em 10 anos de guerra, gente, rifles 762, 556, pistolas 9mm, granadas, morteiros, armadilhas, 10 anos de Vietnã, nós perdemos 40 mil cidadãos americanos, e nós perdemos o mesmo número todos os anos por acidente de trânsito. E a maioria, acho que 99%, podemos dizer que é negligência, imprudência e imperícia, né? Não tem outros fatores. Os fatores mecânicos são, acho que, bem mínimos, né? Nós dividimos a... Como é que é essa divisão? A proporção ou os eventos que podem causar um acidente são de 3 espécies. A falha mecânica do veículo, o erro na via e o defeito humano, ou a falha humana, né? Eu não tenho esse dado, até porque eu prefiro me manter um pouco afastado desses números, porque eu vou ficar muito triste. Mas defeitos mecânicos, erros de via e erros humanos. Se nós observarmos a maneira como as pessoas dirigem nas nossas ruas, você vai descobrir que a quantidade de acidentes que ocorrem por aquilo que nós humanos fazemos é muito grande. Então, é preciso que a gente faça alguma coisa. Nós não podemos perder uma pessoa a cada 15 minutos. Não, é inadmissível. E a coisa que me preocupa bastante é que todos nós, eu incluso, achamos que isso nunca vai acontecer comigo. A gente sempre olha pro E eu vejo... Nós temos uma guerra. Pessoal, nós temos uma guerra em andamento. Não é uma guerra entre os motoristas, entre os motoristas de caminhão, de ônibus, entre os motociclistas. Não, nós temos uma guerra do Vietnã resumida em 1 ano em nosso país. É muita coisa e é lamentável isso. E é lamentável. Tem um número que é pior. Nós teremos 40 mil brasileiros mortos e 800 mil incapacitados. E você, cidadão, que paga R$70 por mês do seu INSS para usufruir do SUS, você gasta R$70 por mês do que você recolhe para pagar o SUS. Você vai pagar por esses 800 mil brasileiros que não conseguem mais trabalhar porque foram vítimas do trânsito. Então, a gente tem
Eu confesso a você que eu ainda não entendi, porque quem sou eu na fila do pão para chegar para um político e dizer: senhor, o senhor está perdendo eleitores todos os anos porque o senhor não colocou um projeto de lei que preveja, que ensine desde o início que as pessoas vão morrer. Nós teremos 41 mil mortos e 800 mil indivíduos incompetentes para se sustentar em função dos acidentes de trânsito. Isso é muito grave. Quando a gente fala em capacitar, né, desde o jardim de infância, em primeiros socorros, né, a gente volta para a educação de novo. Não é somente os primeiros socorros que você deve ensinar, né, para as crianças lá no primário, mas também a prevenção. Sim. Né? Como que eu vou prevenir? Como que eu devo dirigir? Como que eu devo respeitar as sinalizações? Eu não posso beber para dirigir, enfim. Entre outras coisas, até no trânsito, em casa, eu acho que é muito importante. Até como identificar outras situações, como, por exemplo, o AVC, o derrame popularmente conhecido. Sim. Né? Se eu estou em casa e o meu pai, minha mãe, meu avô tem um sinal ali de AVC, um sinal de derrame, que o tempo é crucial, e o senhor, né, puder falar aí pra gente do tempo, doutor, que a gente tem, quando a gente tem um sinal de AVC, a gente tem um tempo que a gente precisa agir para que tenha uma possibilidade de reverter esse quadro, para que essa pessoa não fique paralisada, não fique toda travada, acamada. O senhor pode trazer um pouquinho sobre isso? Sim, tanto o AVC como o infarto. Para você saber, deixa eu ser genérico e até para o público entender, indelicado, mas para você entender. Imagine, primeiro, sobre o acidente vascular encefálico, ou acidente que ocorre com um vaso sanguíneo dentro do crânio. Ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser hemorrágico, quando uma artéria ou veia rompe, e ele pode ser isquêmico, como quando um vaso sanguíneo entope. Quando que o vaso sanguíneo entope? Sabe aquelas bolinhas de sagu? Imagine uma bolinha de sagu daquelas andando por uma das suas veias e ela vai até que a veia vai afinando sempre e em um dado momento ela não cabe e ela impede o fluxo do sangue dali para frente. Aquela parte não vai ser oxigenada. Apesar de nós termos no nosso cérebro um sistema que o Criador foi especialmente genial ao criar, chama-se polígono de Willis. É um conjunto de vasos sanguíneos no centro do cérebro que liga o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, conecta a carótida interna com a vertebral posterior. Gente, é lindo de se olhar como que isso foi concebido. Mas se lá no finalzinho da árvore, antes do cacho de uvas, um desses grãos entupir, aquela área toda que seria mantida pelo vaso, ela vai ficar com falta de oxigênio e vai morrer. O nosso SUS é maravilhoso, né? Vamos falar a verdade, né? Tem muita gente que reclama do SUS, mas eu, assim, particularmente, sou um fã do SUS, que acho que nenhum outro país a gente tem o que a gente tem aqui no Brasil, né? O que é oferecido. E eu conheço o sistema de saúde aqui, pelo menos do nosso estado, e eu sei que ele funciona muito bem, principalmente para grandes emergências, como o senhor falou, infarto, o AVC, enfim. Ele funciona bem. Então você aí de casa, é importantíssimo que você identifique o mais rápido possível e chame ajuda. 192, 193, saiba, né, na sua cidade qual o serviço de emergência que está disponível e se tem essa medicação, se tem as equipes preparadas para isso. E como é que eu identifico isso, doutor Nogaroli? Como que eu identifico isso numa pessoa? Eu tô com meu pai em casa, minha mãe em casa e eu preciso chamar a emergência. Sim. Como que eu vou identificar quais são os sinais do infarto e quais são os sinais de AVC? Bom, vamos fazer de conta que as pessoas estão lúcidas, acordadas, tá? Porque fica muito difícil pro espectador comum, com um indivíduo desacordado, identificar essa situação. Então, mas se tá desacordado, chama a emergência, sim, independente. Claro. Pessoal, você paga o SUS. A gente precisa aprender a usá-lo. Só. Eu sei que tem gente que chama uma ambulância porque fez um ferimento no pé e briga por isso. E nós, que somos os médicos reguladores, temos o dever de dizer: eu não posso mandar uma ambulância para o senhor que tem 30 anos, cortou seu pé, porque o senhor está preferindo a ambulância a um Uber. Nós não somos Uber, a ambulância é um veículo, assim como o helicóptero, que deve fazer a diferença entre ficar vivo ou morrer.
Essa é a função da ambulância. Sim, com certeza. Levar a tropa que vai precisar intervir ou levar medicamento, enfim. Se nós soubermos usar, nós teremos o melhor sistema de saúde do sul do mundo. Sim. Então, assim... como que você identifica? Eu tive o desprazer de sofrer um infarto quando eu tinha 46 anos. Faz muito tempo. Há algum tempinho. Embora não pareça, mas o senhor está dizendo. Era uma quinta-feira santa e eu estava esticando era umas 6 horas da tarde, talvez menos. A minha filha mais nova tinha 6 meses. Foi em junho de 2006. 2006 ou 2007, não precisa lembrar também. Eu fui estender o lençol e eu tenho uma mania. O lençol tem que ser esticado, muito esticado. Eu gosto de dormir na cama com os lençóis inferiores esticados. E eu estava esticando o lençol e senti um mal-estar no ombro. Mas como eu tenho algumas cicatrizes de guerra, eu achei que tinha dado um mau jeito no ombro e dei uma paradinha. E senti que a dor, não só no ombro, mas ela irradiou para o pescoço. Se vai dar bobagem, chamei meu filho. Lá em casa, meu filho tinha 15 anos. Lá em casa existe uma coisa. Quando eu chamo um dos filhos pelo nome, o meu filho do meio chama-se Márcio Luiz. Márcio Luiz! Ele tem que gritar de longe, sim senhor, e vir correndo. Pessoal, eu tô dentro do quartel desde os 18 anos, então a gente adquire essa... Fica combinado que quando eu chamar o senhor pelo nome completo, o senhor vem e grita sim senhor de longe para eu saber que ouviu. Então, Márcio Luiz, sim senhor, e veio correndo. Quando ele veio, eu já estava me segurando nas roupas de cama e fui tombando. E era uma dor muito insuportável. Pessoal, a sensação de ter um trem de cada lado do peito e você no meio. Prestem atenção, pessoal, nesse relato. Se você for para o interior da área rural de São Miguel do Deus me acuda, e aquele indivíduo que mora numa casinha de sapê, se ele disser, doutor, eu acho que eu estou tendo um infarto agudo do meu coração no miocárdio. Acredite, porque o indivíduo que está tendo um infarto agudo, ele sabe que ele está tendo algo muito grave. A dor é muito poderosa. É indescritível a intensidade da dor. Eu me lembro mais ou menos que eu fiz força para tentar me desligar da onde eu estava e chegar até a sacada empurrando com as pernas. Eu não consegui. De tanta dor e de falta de ar. A dor é incapacitante. Então, até que se prove o contrário, toda dor no peito deve ser investigada. O senhor indica isso? Sim, eu indico isso. É claro que existem situações que se assemelham muito. Inclusive, a gente, fora da emergência, no hospital, tem muita gente que confunde uma dor torácica típica com gases. E, inclusive, médicos se utilizam de recursos como o eletrocardiograma para poder distinguir. A compressão do diafragma contra o coração dá um desconforto e nem todo indivíduo que está tendo um infarto está tendo um infarto completo. Ele tem uma dor anginosa que antecede... o nome é esse, pessoal, não se preocupem. Essa dor anginosa, ela às vezes dura 1 semana, 10 dias. E a gente ouve, para nossa preocupação... Ele estava com essa dor no peito há mais de 1 semana. E ninguém fez nada, ninguém rodou um eletro. E outra, às vezes até a própria família não levou ele no hospital. Ele ficou 1 semana em casa com dor e ninguém fez nada. Também tem essa situação. Sabe aquela maquininha que a gente do cartão de crédito? Sim, sim. Hoje os eletrocardiogramas se assemelham muito àquilo. Ele tem um papel térmico e uma agulha quente. Ele vai fazendo traçado. Olha, se bobear, eu sei que no nosso SAMU, o nosso sistema de emergência aqui em Curitiba, eu sei, a gente é uma ilha, não tem problema. Deixa pra lá, deixa eu falar da gente aqui. A gente é uma ilha privilegiada. A coisa é tão óbvia que a máquina dá o diagnóstico.
Exatamente. A máquina Exatamente. diz. Então, o eletrocardiograma, para quem não conhece, é o exame que é feito, né, dentro da emergência e vê o traçado do coração. São aquelas linhas que aparecem no filme, como o senhor falou. Sim. É exatamente aquilo. Ali que o médico identifica se tem algum problema com o seu coração ou não. Doutor, exame. mas eu moro no município, ele é muito pequeno, ele não deve ter uma máquina como essa. Ok, talvez não tenha mesmo. Mas o médico que está lá e que tem essa máquina que basta ligar na tomada, ele tem um lugar para onde ele manda a foto e recebe imediatamente o laudo. Então o cara consegue saber exatamente em que lugar do coração que aquele bendito daquele grãozinho de sagu parou. Exatamente. E ele vai passar essa informação para nós da aeronave ou para nós do SAMU e nós vamos poder já, enquanto nós estamos indo, alguém já está procurando vaga, alguém já está sabendo para onde que o médico, o socorrista e o enfermeiro vão levar, enfim, a coisa é gigante. E você que usa o sistema não tem ideia da quantidade de gente que tem por trás daquela ambulância que você está vendo andar. Eu arrisco dizer que para cada ambulância que você vê, tem no mínimo 40 pessoas que garantem que trabalhando para que isso aconteça. No telefone, procurando vaga, sabendo para onde vai falar. Desde a manutenção até o rádio, Sim. Enfim, é uma gama grande. É um exército de pessoas. Exatamente. Que aqueles poucos reais que você paga para o SUS estão tentando sustentar e não vão conseguir, tá, pessoal? Só para você saber. Um dia vai acabar. E, doutor Nogarola, e sobre o AVC, né? O famoso, né, popularmente conhecido como derrame. Né? Quais são os sinais de atenção? Quais são os sinais que eu tenho que identificar na pessoa e agir imediatamente? Tô com meu pai, minha mãe em casa, meu avô, que sinais eles vão ter e eu preciso identificar, caso eles venham ter um derrame? Veja bem, a gente precisa preocupar-se mais, deixa eu corrigir, é mais útil a gente ter uma assistência rápida para minimizar as sequelas quando é um derrame por falta de sangue, um acidente vascular isquêmico, tá? Quando é um entupimento. Quando houve um sagu entupiu a mangueirinha. Eu sei que você que sabe do que eu tô falando vai dizer, depois a mangueirinha vai vazar. Tá, mas deixa o leigo entender primeiro. O passo eu tô com meu pai em casa, eu preciso agir. Meu pai tá em casa e de repente ele passou mal, teve náusea, a fala ficou meio diferente, ou ele entorta a boca. O que você precisa perguntar para ele? Pai, ria. Ele não consegue rir. Ou ele ri mais para um lado, tem uma paralisia facial. Sim. Porque é um pouco complexo, mas nós temos os nervos do crânio que passam os comandos para os músculos da face. Então, quando você não consegue sorrir de forma igual, né? Se não há similaridade entre os dois lados, e não era assim antes do mal-estar, se ele está com um desvio do que a gente chama de rima bucal, o canto da boca, né? Quando você está na faculdade de medicina, o canto da boca diz assim, doutor, é desse lado que o sagu entupiu. Então, o canto da boca entope, o canto da boca entorta, indicando que tem alguma coisa errada acontecendo. Ele não consegue sorrir, ele não consegue enrugar a testa, uma das pálpebras caiu. A fala dele, e daí eu reservo isso para os neurologistas, existem 2 tipos de alteração da fala, tem a disartria, a dislalia. Gente, o seu familiar está falando diferente, ele está enrolando a língua, às vezes ele mudou de temperamento, e associa com outra coisa dessas. E a perda de movimento em braços e pernas, ele existe? Perdi a força. Como é que eu faço para informar isso para o serviço de emergência? Estique os 2 polegares, os 2 dedos indicadores e peça para o seu familiar apertar os seus 2 indicadores. Se ele apertar com a mesma força, está normal. Então ele não está... Não é isso que eu disse. Eu disse que se ele apertar os indicadores e der diferença de força, que não era assim antes do evento, tem alguma coisa errada. É um sinal de alerta. Não consigo mexer minhas pernas, não consigo mexer meus braços, estou com amortecimento em uma das pernas e no braço do mesmo lado. Você não vai perder nada por ligar 192.
Você não vai perder nada por ligar 193 e pedir uma orientação. Ainda mais se o meu familiar, né, doutor, tiver algum histórico já, né? Se ele tem pressão alta, se ele é obeso, né? Se ele já tem uma sequela de AVC, né? Se ele já teve isso antes, eu acho que é interessante redobrar a atenção ainda mais quando é esse tipo de caso, né? Lembre-se do seguinte, as pessoas idosas, elas não estão muito preocupadas com a própria saúde. Elas querem viver o dia de hoje, né? Eu também quero, mas eu ainda tenho algumas contas a acertar, então eu preciso permanecer vivo por mais tempo. Certamente o seu familiar também vai querer, quando ele descobrir que se ele não for atendido, ele vai ficar com uma parte do corpo que não responde mais. E até nessa situação de infarto e AVC, Mariane, entra a questão da prevenção, né? Acho que a Mariane pode falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade, né? Que quando eu não me cuido, né, da minha vida, eu não faço exercício, eu não me alimento bem, eu tô obeso, eu não quero mudar meus hábitos, eu tenho consequências não só para mim, né, Mariane, mas também para os nossos familiares. Sim. É uma pessoa que sofre um AVC e fica sequelada, né? Eu, na minha família, tive um caso, meu avô. Desde que eu conheci meu avô tava na cama por um AVC. Viveu 15, 16 anos na cama. Vou pedir desculpas aos nossos amigos, mas quando você não se cuida, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, doentes do coração, prestem atenção. Vocês não têm ideia do quanto o seu descaso vai custar para sua família. Exatamente. Se não for por falta de amor, que você não vai avisá-los, que você não vai se cuidar, que seja por zelo com a economia deles. Porque a gente quando adoece, e eu já estou eu tô muito mais perto do final do que do começo, então eu penso sempre... Não, é sério, é preciso que a gente tenha essa consciência. Uma consciência. Eu tô muito mais perto da morte do que do meio da vida. E se eu não tiver zelo, eu vou custar caro para as pessoas que ficaram. E as pessoas que são caras para mim, as pessoas que são importantes para mim, no momento não estão podendo conter os gastos que eu vou precisar. E também não é só gasto, é o tempo, né? Necessidade, no caso da Marielle... A minha avó nunca saiu de perto do meu avô por 15 anos. A gente não... E fora a tristeza que ele vivia. Eu era criança, eu ia visitar ele e ele falava que queria morrer. Então, assim, toda triste. visita era, hoje eu vou, ele falava. E eu cresci vendo meu avô com esse discurso, né? E minha avó, 100% do tempo ali, ela não fez nada todos esses anos. Hoje ela tá muito mais idosa, já tem um Alzheimer. Uma grande parte da vida dela, ela passou cuidando do seu avô acamado. Então, assim... A autorresponsabilidade aí é muito importante. Ela pagou eu tenho que o preço cuidar. com ele. Exatamente. E não só sua avó, mas os filhos também, os netos. Todo mundo. O gasto não é de dinheiro. Exatamente. É o tudo, gasto né? emocional, pessoal. Isso é um desgaste, na verdade, né? Sempre tem uma festa próxima, né? Sim. Alguém não vai poder ir a essa festa porque tem que ficar cuidando de você que não se cuidou, queridão. Sim. A questão eu tenho que pensar num todo, eu não tenho que pensar só em mim. Aí a pessoa fala, né? Eu não sei o dia de amanhã, então eu vou aproveitar. Aí o amanhã chega e a conta vem. Né? Então, assim, se a pessoa não atravessar uma rua de olhos vendados, movimentada, a grande chance dele estar vivo no outro dia é 99,9%. Então, se eu tô aqui hoje e não me cuidar, porque eu não sei o dia, né? O dia de amanhã, o amanhã chega e a conta vem. Olha, prova viva, eu sou a prova viva disso, que apesar de... Médico não é exatamente a criatura que mais se cuida nesse planeta, tá, pessoal? Não. Né? Como é que é o ditado lá? Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente... Não. Mas não vamos ser hipócritas. Eu tenho uma preocupação importante, assim, tanto com o aspecto de ficar inútil. E quanto com o aspecto de atrapalhar a vida das pessoas que eu amo. Esse é o gasto que eu me refiro. Não é gasto, é custo. É custo. O custo para as pessoas que eu amo. Não é justo. Não é justo. Poxa. Não vamos pensar só no próprio umbigo, né? É um comprimidinho que você vai tomar. É uma vez por ano que você tem que ir ao médico. É um exercício que vai mudar a sua vida, né? Uma prática, uma alimentação mais saudável. É você abrir mão daquele açúcar, abrir mão do álcool, do cigarro. É abrir mão. Não é abrir mão, é deixar de lado, né? Eu acho que esse a questão. Eu sou um pouco condescendente.
eu tenho um consultório médico e eu tenho horror de quando eu me deparo com um paciente que vem me contar que ele tinha uma pressão, ele trocou de médico, porque o cara queria que ele tomasse uma iniciativa que ele não conseguia tomar. Então, ele nem fazia direito e nem fazia errado. Simplesmente a postura médica interfere de tal maneira que o indivíduo sempre perde. O cara fuma 40 cigarros por dia. Ok, o senhor está errado. E se eu baixar para 5, eu posso continuar? Acordo fechado. Exatamente. O senhor- É uma troca entre uma médico troca. e paciente. É uma Você vai troca. baixar de 40 para 5, paulatinamente você vai baixar? Vou. Fechou. O prejuízo... A questão radical também atrapalha a questão psicológica, né? Todo radicalismo é ruim, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente precisa ceder. Dosar, né? Precisa ter a atenção de eu vou tomar refrigerante, mas eu vou escolher um refrigerante que me faça menos mal. Ou tomo menos. De vez em quando. Tomo né? menos. Diminui Sim, a sim. frequência. O álcool, eu né? não preciso parar de um dia pra noite, mas eu posso diminuir. A gente precisa entender exatamente, que exatamente. algumas coisas são doenças, né? As dependências são doenças. Da E- mesma forma que eu consegui ficar dependente daquilo, eu também consigo me livrar daquilo aos poucos. E Claro existem que vai um meios, tempo. Existem meios para onde você possa pedir ajuda, né? Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas Não, é importante. existem os pode trazer. alcoólicos anônimos e existem instituições sempre juntas aos AA que tratam a família do dependente. É um Existem assunto totalmente pertinente, né? Dentro do contexto que a gente está falando. Só para você saber, você que está sofrendo com um familiar seu que tem uma dependência de qualquer substância química, qualquer, álcool, droga, analgésicos, eu morro de medo de analgésicos, pessoal. Eu morro de medo de analgésicos porque nós temos uma pandemia nos Estados Unidos hoje de dependência de fentanil, que é uma droga usada especialmente para analgesia, e nós usamos muito isso Dentro do ambiente de emergência, no principalmente, ambiente de né? emergência, porque o fentanil é um analgésico fantástico. O fentanil era uma das drogas que o Michael Jackson gostava. E nós sabemos o fim. Existem para todas as dependências, existe um sistema para tratar o familiar do dependente. Então, na sua paróquia, deve existir um órgão que reúne o alcoólatra, me perdoe usar esse, o dependente do álcool. O seu pai é um dependente do álcool. Ok. Ele não quer ir aos Alcoólicos Anônimos. Ok. Saiba que na mesma paróquia existe uma fonte de referência onde você pode se tratar. É inútil imaginar que o único doente daquela casa é o que depende do álcool. Mas é todo um contexto familiar. A família toda está doente por conta do que acontece em função da doença do seu familiar. Então, se você tem um familiar que é um drogadicto, se você tem um familiar que é dependente de álcool, procure ajuda. Você vai ser muito bem recebida e o mais importante, você vai receber uma atenção e um tratamento que vai ajudar você a ter uma vida ao lado da pessoa que você ama e que está doente. Exatamente. Eu acho isso fundamental. Acho que você pode dedicar uma hora do seu dia para procurar por isso. Doutor Nogaroli, eu quero agradecer a sua presença, nosso tempo tá acabando. É um prazer imenso tê-lo aqui, né, nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, e ter uma figura como a sua, né? Um médico talentoso que eu tive o prazer de trabalhar. Imagine. Por algumas vezes, né? A gente trabalhou junto. Eu acompanhei o seu trabalho, eu sei do seu potencial e o que você faz na ponta da linha. Obrigado por ter trazido tanta informação. Tua vivência como Né? médico, Sua né? vivência Trazer como as médico. histórias que marcaram, casos que histórias marcaram. pessoais, né? Eu vou E a- fazer uma listinha de casos para daqui uns 20 podcasts. Certamente vocês têm Pro pessoas próximo, mais pro interessantes Nós para próximo. queremos entrevistar. você aqui de novo com a gente. Eu quero dizer que vocês estão num lugar lindo, maravilhoso, uma qualidade, um ambiente... Pessoal, vocês precisavam conhecer o estúdio deles, é magnífico. Eu estou muito honrado com o convite, Malek. Marielle, muitíssimo obrigado. Eu estou 2 vezes por semana disponível
da população. Eu faço isso até para pagar uma dívida com a sociedade. Eu tenho paixão pelo atendimento pré-hospitalar. Eu estou sempre no 193 e quando passar um helicóptero vermelho, a possibilidade de eu estar dentro dele é grande. O Dr. Nogaroli vai estar lá dentro. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo tempo. Eu sei que é difícil, eu sei que a sua vida é corrida, é plantão, helicóptero, SAMU, CIAT, consultório, que o senhor falou que atende também. Então a gente se sente honrado em recebê-lo aqui. A honra foi minha. Essa uma hora e pouco que a gente ficou aqui, com certeza foi muito produtiva e vai esclarecer muito, principalmente para a população. Marielle? Vocês são dois queridos. Muito bom ouvir, né, o senhor falar da experiência, da vivência. E o nosso trabalho aqui realmente, né, como enfermeiros e médicos, é falar de saúde, alertar as pessoas que, né, primeiros socorros são necessários, a gente tem que conhecer, deveria aprender na escola, né? A prevenção é importante. A educação deveria vir lá na nossa infância para que a gente estivesse preparado para nós, para nossa família, para o outro, né? Esse tipo de situação acontece em qualquer lugar, não tem hora, não tem, né, momento, e a gente tem que estar preparado, né? Então, quando a gente faz esse tipo de discussão, a gente traz esse alerta, né, para quem tá ali assistindo, da importância de correr atrás, de assistir um vídeo ali de uma manobra de desengasgo. De correr atrás de um curso também. Porque não dá tempo, às vezes, né, do socorro chegar, né? Sim, se você para e fica olhando ali, não vai dar tempo. O socorro é muito importante, né? Ajuda é importante, mas se eu não agir ali no primeiro instante, a situação pode ser muito, muito mais grave. Eu li num livro até recentemente que quando você não tem nada a perder, você deve fazer tudo. Sim. Exatamente. O caso é esse. Eu acho que foi tudo É sobre como o que a gente comentou hoje. Eu agradeço muito a gentileza de vocês. Eu espero que todos vocês que estão nos assistindo tenham um ótimo final de período e não se esqueçam, a maior tarefa que você tem hoje é voltar para casa e abraçar as pessoas que você ama. Isso aí. Eu sou Everson Malek, especialista em urgência e emergência. Foi um prazer estar aqui com a minha colega Marielle, com o Dr. Nogaroli. Agora no final do ano, principalmente agora no final do ano, redobrem atenção para reduzir os riscos, principalmente nas estradas. Coloque seu filho na cadeirinha, evite excesso de álcool, enfim, tudo isso aí que a gente falou aqui. Cuidado com piscina, né? Seu filho na piscina, enfim, tudo isso. Mas a gente vai ter mais ainda episódios para falar muito mais sobre isso. O Dr. Nogaroli com certeza vai estar com a gente de novo. Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau.